O AVC é uma doença que causa grande impacto em termos populacionais. A doença é a principal causa de mortalidade no Brasil, a segunda no mundo, entre todas as doenças. E ela além de causar alto impacto em termos de mortalidade, ela é a principal causa de incapacidade física. Deficiência física adquirida. Isso em todo o mundo, inclusive no Brasil. E isso traz um grande impacto tanto para o indivíduo quanto para a sociedade em termos de custo. Então, para aquele indivíduo que sofre o AVC e para o governo e o serviço de saúde que tem que pagar, porque às vezes o paciente depois sofre AVC, muitas vezes ele para de trabalhar, ele tem que ter alguém para cuidar dele, alguém da família também às vezes deixa de trabalhar porque tem que cuidar desse paciente. O AVC ele pode causar problemas de fala, então muitos pacientes perdem a capacidade de linguagem. Muitos pacientes ficam com alterações mentais, com depressão, com dificuldade de entender as coisas e resolver os seus problemas, por afetar a parte mental. E muitos pacientes, a maioria dos pacientes com sequela tem paralisia de um lado do corpo habitualmente, no braço e na perna, no lado contrário à parte do cérebro que foi afetada. Entre esses pacientes que ficam com um lado paralisado, cerca de 30% a 50% desses pacientes, após algum tempo, isso é variável de 1 mês até 6 meses, 1 ano depois do aparecimento do AVC, muitos pacientes desenvolvem uma rigidez. Aquele lado do corpo começa a se tornar muito rígido, com dificuldade de ele mobilizar, tanto na fisioterapia ou em casa mesmo, para ele fazer suas atividades. Isso atrapalha o funcionamento do paciente em casa, para ele fazer o que a gente chama de atividades da vida diária, que é tomar banho, para ele se vestir, para ele escovar os dentes, para ele pentear o cabelo, ou quando o paciente é muito sequelado, até para quem cuida dele, para fazer essas atividades, né? Para trocar roupa, para dar banho. Então esse lado que fica rígido atrapalha muito e às vezes isso, além de atrapalhar a mobilização daquela área, isso causa dor para o paciente e atrapalha, por exemplo, até o posicionamento do paciente para ele poder caminhar, para ele aderir a um programa de fisioterapia. Às vezes o paciente tem que colocar uma órtese, uma tala, e ele não consegue colocar porque aquele braço, aquela perna está muito rígida e muito desviada. Então isso seria isso que a gente chama de espasticidade pós-AVC. Os pacientes que sofrem de espasticidade pós-AVC, eles devem entrar num programa de tratamento. Todo paciente que tem uma sequela após AVC deve receber reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, quando eles têm dificuldade de linguagem. Os pacientes que desenvolvem espasticidade pós-AVC, além de entrar num programa de fisioterapia, onde são feitos movimentos, ensinam o paciente a voltar a andar, adapta essas órteses, eles podem se beneficiar de um produto chamado toxina botulínica. Toxina botulínica é uma substância que é injetada pelo médico especialista na área, é injetada nos músculos afetados, ele examina o paciente, ele determina quais músculos estão mais espásticos, quer dizer, mais rígidos, e injetando essa substância no tempo certo, essa substância comprovadamente, já cientificamente, ela reduz a espasticidade, quer dizer, ela facilita a mobilização daquele membro afetado. Isso vai fazer com que o paciente consiga ter um melhor resultado na fisioterapia, na adaptação das próteses, facilita o cuidado quando esse paciente é cuidado por outra pessoa, para ele se vestir, para ele tomar banho. E quando o paciente consegue caminhar, ele vai conseguir caminhar com maior facilidade, com maior velocidade, ele consegue usar melhor o membro superior quando ele já tem alguma função. Os pacientes que sofreram AVC, que tem indicação para esse tratamento, não são todos os pacientes. São aqueles pacientes que sofrem a paralisia e têm essa rigidez, essa espasticidade. Então, esses pacientes que estão num programa de reabilitação e que se identifica que eles possam ter um benefício em reduzindo essa espasticidade, isso é determinado pelo médico, pelo fisioterapeuta, né, pelo grupo de reabilitação, se reúne, encaminha para o médico especialista nessa técnica de aplicação e decidem se esse paciente vai ter benefício. Basicamente, todos os pacientes que têm espasticidade potencialmente podem se beneficiar. Isso, voltando mais uma vez a falar, seriam em torno de 20% a 30% dos pacientes que sofreram AVC.
toxina botulínica, ela é feita, como eu já comentei, ela é feita através da aplicação de injeções nos músculos afetados. As injeções são bastante simples de fazer, não é uma injeção dolorosa, né? A dor é muito leve, é feita com agulhas muito finas, como agulhas da espessura de agulhas de insulina. Então é um procedimento pouco doloroso, pode ser feito em consultório, não precisa de anestesia, não precisa de nenhum cuidado especial, né? Praticamente todos os pacientes podem utilizar. O único cuidado, alguns pacientes que usam medicamentos anticoagulantes, eles podem utilizar, mas eles têm que fazer, que é comum em pós-AVC, os pacientes usando anticoagulação, tem que saber se eles estão na dose correta. Então praticamente todos os pacientes podem fazer num consultório médico. A aplicação é feita em múltiplos músculos, o médico vai determinar quais músculos são, numa mesma sessão. O procedimento geralmente de aplicação é rápido, a avaliação é um pouco mais demorada, mas a aplicação demora em torno de 15 a 20 minutos para se fazer. Não tem nenhum cuidado especial após a aplicação, o paciente pode ir para casa, deve fazer fisioterapia no mesmo dia. O efeito começa habitualmente após 4 ou 5 dias da aplicação, o paciente começa a perceber que aquela área que foi aplicada começa a ficar um pouco mais fácil de se mobilizar, atinge um pico máximo de efeito em torno de 30 dias, e ele tem que repetir essas aplicações habitualmente após cada 4 meses em média, pode ser de 3 até 6 meses, de acordo com cada caso. O médico, então, depois de 30 dias, habitualmente ele reavalia, vê o efeito que teve a aplicação da toxina, e ele reavalia a dose que ele vai fazer, se ele vai reaplicar novamente, se teve uma boa resposta, e se aquela dose foi apropriada, se os músculos escolhidos foram apropriados. E após ele remarca uma nova aplicação, geralmente a gente remarca depois de 4 meses.